escolher. Claro que as escolhas dela vão ser mais filtradas pela herança genética e pelo meio. Mas se tem opção de escolha, é aí que eu falo com meu pai, se bater o vento do espírito dela, vai cair lá longe, não vai cair do lado da árvore. Então é exatamente a mesma coisa. Uma criança pode muitas vezes ficar presa ali ao tronco da herança dela, pode sim, mas se o vento do Espírito Santo soprar e soprar bem forte ali, vai levar para longe, vai levar para outro lugar, para outra paragem. Então assim, uma criança é fruto da herança genética, fruto do ambiente que vive e fruto principalmente das escolhas que ela pode fazer. Para ela poder fazer escolha, ela tem que conhecer. Para eu poder dizer se gosto de giló, eu tenho que comer pelo menos alguma vez na vida, provar o giló que eu gosto muito. Eu tenho que provar pelo menos uma vez na vida para poder dizer, ó, giló é gostoso, então não é para mim esse negócio. Então assim, tem que ter a opção da escolha. E a mesma coisa, as crianças elas também têm que ter essa opção. E essa opção a gente vê ali, no caso, apresentada ali na história de Caim e Abel, a gente vê que cada um deles teve a sua escolha. E, infelizmente, a escolha de Caim foi ruim. A escolha de Abel foi correta. É interessante que mais à frente, quando Abel é citado entre os heróis da fé hebreus, é dito que mesmo morto ainda fala. Muito interessante que uma escolha pode influenciar a vida toda e influenciar também o meio da vida. Nós podemos ver exemplos de crianças na Bíblia. Além de Caim e Abel, nós temos um que está até passando uma minissérie meio alterada aí da Record, mas é interessante, José. José, a Bíblia, quando começa a falar sobre ele, ele era final de adolescência, início da juventude. Ele era um adolescente ainda, talvez, entre seus 12 e 17 anos, quando começa a história dele na Bíblia, quando a história dele começa a ser citada na Bíblia. José escolheu, mesmo naquele ambiente complicado, mesmo com aqueles irmãos difíceis, mesmo num ambiente remoto e complicado, ele escolheu servir a Deus. E Deus começou a falar no coração dele, como tinha falado com o pai dele, Jacó, no passado, como tinha falado com o avô dele, Isaac, como tinha falado anteriormente também Abraão. Deus também escolheu aquele jovem para falar. Mas porque também ele teve a escolha dele de opção. Ele escolheu obedecer a Deus. E foi uma posição de fé que ele levou até o fim. Mesmo lá no Egito, naquela situação de provação, em várias situações de dificuldade, José escolheu o céu. Ele foi um fruto daquele tronco ali de Jacó. Samuel. Eu acho a história de Samuel muito interessante, porque Samuel tem 3 opções de escolha. Tem 3 personagens que influenciam a vida de Samuel. A primeira, claro, é Ana. Ana sentiu o coração pesado, ela queria muito um filho. Ela queria muito um filho, né? E não tinha filho. Então, uma vez ela veio entrou no templo, ela clamou a Deus. Ela, sabe quando chega naquele ponto que você está clamando, você não tem mais nem palavra para levar, você já está assim, já está chorando já. Ela estava nesse ponto quando o sacerdote olhou e falou: "Ih, mulher, para de beber, que o horário é esse, olha só, de manhã enchendo a cara." É isso que ele fala para ela. O sacerdote não tinha entendido. Ela explica o que aconteceu. O sacerdote fala: "Olha, Deus vai te abençoar. A sua oração que você está fazendo aí, Deus vai ouvir." E Deus ouve a oração dela. Mas a escolha que ela fez foi: vou consagrar o meu filho e devolver ao Senhor. E foi o que ela fez. Então, a primeira escolha que influencia a vida de Samuel foi a própria mãe dele que fez. A segunda escolha que influencia muito a vida de Samuel foi a escolha errada de Eli, o sacerdote Eli. O sumo sacerdote naquela época era um homem bom, conhecia a palavra de Deus, era um homem que realmente pregava, tratava ali, o povo vinha levar as coisas para ele, ele fazia, sim, mas ele não olhava pelos próprios filhos. Ele não olhava pelos próprios filhos. Os filhos de Eli eram homens maus, eram homens complicados. Será que quando eles eram crianças, Eli se preocupou em educá-los? Ou Eli estava tão atento ali só ao povo e deixou aquelas crianças crescerem deturpadas? A escolha errada de Eli também influenciou a vida de Samuel. Por quê? Porque Samuel, vendo aquele erro dele, Samuel não quis segui-los. Samuel quis seguir o bom exemplo de Eli. Samuel, ali no templo, ficava sempre perto de Eli. Eli dormia no templo, Samuel dormia lá ao lado dele, próximo a ele. E foi aí que veio então a terceira escolha que influencia a vida de Samuel. A escolha dele próprio. Quando ele estava dormindo numa daquelas noites, Deus falou com ele: Samuel, ele se levanta assustado. A
A Bíblia fala que ele era criança, vocês vão ver lá no texto do livro de Samuel, diz claramente que depois disso aí que ele cresce, que ele era criança, ele corre assustado lá, chega lá perto de Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou, profeta? Não, filho, vai dormir. Você está cansado, vai dormir. Ele está dormindo de novo, novamente. Samuel, ele se levanta assustado. Estou aqui, o Senhor me chamou. O profeta, não, menino, vai dormir, o filho está sonhando. Vai dormir. Na terceira vez, ele fala de novo, Samuel. E aí sim, quando ele chega em Eli e fala, ele falou, olha, o Senhor está querendo falar com você. Quando Deus falar de novo, diga para ele assim, fala, Senhor, teu servo ouve. Agora, esse é um ponto interessante. A Bíblia não fala, mas eu imagino que Samuel deve ter ficado apavorado. Ele estava ouvindo uma voz sem ver ninguém. Ele não via ninguém, ele estava ouvindo uma voz. Ele se deitou novamente, ele estava apavorado, encolhidinho ali, aquele medo, falando, ai meu Deus, a voz vai falar de novo, a voz vai falar de novo. Isso que é interessante. A escolha dele ali foi atender o que o profeta falou e responder, atender o chamado de Deus. Ele podia ter ficado tão apavorado que falava para ele, não, eu vou dormir aqui do seu lado, eu não quero saber de fantasma não. Ele poderia ter dito isso. Mas ele escolheu ouvir a voz de Deus, atender, fala, Senhor, teu servo ouve. Deus falou, e a partir daquele momento ele começou o ministério dele, terminou o crescimento dele. Foi naquela escolha, a escolha que ele fez de ouvir a voz de Deus. Bom, além de Samuel, nós temos também um outro exemplo improvável de escolha. No segundo livro de Reis, capítulo 5, nós conhecemos a história de Naamã. Naamã era um general da Síria, mas era leproso. Era valoroso e tudo mais, mas ele era leproso. A Bíblia fala que o povo de Israel estava sendo dominado pelos sírios. E numa daquelas guerras que eles invadiram uma das cidades e levavam as pessoas, levavam também uma menina. O termo usado ali em aramaico é para meninas abaixo de 12 anos. Então era uma garota menor de 12 anos. Foi levada e ficou como serva na casa de Naamã, desse grande general. Quando ela viu a situação de Naamã, viu a lepra, viu a doença, ela virou para a esposa de Naamã e falou, quem dera, meu Senhor, conhecesse o profeta que está lá na terra de Israel, com certeza Deus curaria ele. Olha que interessante, era uma menininha escrava, numa terra distante, e com certeza escrava não era assim, minha filha, já acordou? Olha só, toma um café e depois lava a louça. Não, com certeza ela tinha que acordar antes da casa toda e cuidar, ela era uma escrava. Mas ela se compadeceu daquele homem. A lepra, para um judeu, era símbolo de pecado espiritual também. Então ela se compadeceu daquele homem profundamente e apresentou uma solução. Ela não era obrigada a isso, mas ela escolheu testemunhar. Então, e era uma criança, o termo que é usado na Bíblia é para meninas abaixo de 12 anos. Era uma criança que escolheu dar testemunho do que ela acreditava. Então a criança pode acreditar. Jesus fala isso em Mateus 18. Fala ali bem claramente. Ora, se você quiser tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, então a criança pode crer. Interessante. Deus insere as crianças nas situações em que clamam pelo povo dele também. No segundo livro dos Reis, capítulo 22 ao 23, nós vamos ver uma coisa interessante. Lá é falar da história do rei Josias. O rei Josias, quando ele assumiu o trono, ele também era uma criança. Ele tinha 8 anos de idade quando ele foi levado ao trono. Na história do rei Josias e antes dos reis que vieram, os reis anteriores a ele, houve uma linha de sucessão interessante. Vinha um rei que era obediente a Deus. Em seguida, esse rei era sucedido pelo filho que não fazia o que agradava a Deus. E aí o povo todo sofria. Aí o povo se libertava. Vinha outro rei que obedecia a Deus. Em seguida veio o filho que não obedecia a Deus. E o povo todo sofria. Na linhagem de Josias é interessante. O rei Manassés, o avô dele, reinou durante 52 anos. E a princípio ele só fez besteira. Ele chegou a sacrificar um dos filhos no Vale de Inom. O Vale de Inom é citado na Bíblia como um lugar terrível. Era um lugar onde era feito sacrifícios ao deus Moloque. As crianças eram queimadas vivas naquele lugar. E um dos filhos de Manassés foi queimado vivo lá. Ele chegou a fazer esse sacrifício. Uma coisa terrível.
Esse lugar, Vale de Inom, era um lugar tão terrível que Jesus, no Novo Testamento, cita esse lugar. Ele era chamado de Geena. Jesus usa aquele lugar para comparar com o inferno, quando ele fala do lugar onde o verme sempre rói, onde o fogo sempre consome. Ele estava citando aquele lugar, o Vale de Inom, que tinha virado um lixão, onde muita carniça, muita podridão era queimada ali, e era um lugar terrível. Jesus usou esse lugar como exemplo do inferno. E o rei Manassés sacrificou o filho dele lá. Mas depois disso, nos 2 últimos anos de vida, o rei Manassés se arrependeu de tudo o que fez e tentou realmente acertar os eixos. Mas em seguida, quando ele morreu, o seu filho, que assumiu a caixa, fez tudo de errado. Tudo que o pai tinha feito de errado no início, a caixa fez pior. Mandou levantar altares também, mandou fazer uma opção de coisa de novo. Ele foi tão terrível que os empregados da corte resolveram passar. Esse rei vai ficar demais. Envenenaram ele, mataram esse rei. E aí entra Josias nessa história. Josias tinha 6 anos quando seu avô Manassés morreu, e tinha 8 anos quando seu pai morreu, e ele então foi alçado à função de rei. Qual seria a escolha dele? Seguir o exemplo final de Manassés, que era um bom exemplo, ou seguir o exemplo de Acais, o pai dele, que era um mau exemplo? A Bíblia fala que o rei Josias começou a governar sendo orientado por 2 profetas, sendo orientado por Ilquias e pelo sacerdote Safã. E que eles então resolveram reformar o templo, convenceram, ajudaram ele a entender a importância de reformar o templo. Quando ele tinha 16 anos, o templo sendo reformado, foi encontrada a Bíblia. O livro de Deuteronômio foi encontrado. E quando o livro de Deuteronômio foi encontrado, o profeta viu aquilo, levou para o rei, abriu a Bíblia no texto que é provavelmente Deuteronômio 28, porque fala das maldições lançadas para aqueles que não obedecessem a palavra de Deus. E o rei ficou tão desesperado, aquele rapaz de 16 anos, que ele rasgou a própria roupa e disse: agora, procurem alguém que possa nos orientar. Encontraram uma profetisa que disse: olha, porque você se arrependeu e você apresentou honra a Deus, Deus suspende esse castigo. Mas aquilo não foi o suficiente, porque aquilo era ótimo para Josias. Ah, que bom, eu estou livre. Mas ele pensou: não, o povo precisa ser livre. E ele teve uma atitude de ousadia. Parte do templo já estava pronta. E aí entra a parte que eu queria falar para os irmãos. No segundo livro de Reis, capítulo 23. Segundo livro dos Reis, capítulo 23. Diz lá: então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém que se aglutinaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foi encontrado na casa do Senhor. Todos, desde o maior ao menor. O termo usado em aramaico aqui para menor eram crianças. Havia um lugar no templo que era o pátio, onde as crianças ficavam separadas, as mães e crianças ficavam ali. Mas nesse momento o rei mandou chamar todo mundo para aquela parte que estava pronta, onde ele se estabeleceu. Ele abriu o rolo e leu o texto. E convocou o povo e disse: olha, escolham o que vocês querem. Naquele momento, ele poderia ter sido linchado. A maioria do povo era idólatra. Era um momento de medo. Ele era um rapaz. Qual a tua idade, querido? Você, 15 anos, ele só tinha um ano mais que você. Ele tinha 16. Naquele momento aí. Ele podia ter sido linchado. Quem é esse moleque para falar alguma coisa? Eu quero ficar com meus ídolos aqui. Poderia ter acontecido isso. Mas ele foi imbuído da autoridade do Espírito Santo. Ele foi crendo na palavra de Deus, pela posição que ele tomou. Ele desafiou o povo todo a ir com ele. E sabe o que aconteceu? O povo aceitou. Ali no texto, continuando, vocês vão ver, o povo aceitou a aliança. A aliança que começou com aquele rapaz que começou a reinar com 8 anos e tomou uma postura de escolher seguir um bom exemplo. E naquele momento ali o povo viveu um período de paz, até o final do reinado dele, um período de paz, um período de consagração, um período em que os altares foram derrubados, os ídolos foram derrotados, e o povo realmente se congregando, se consagrando com Deus. Foi a escolha de Josias naquele momento. Interessante que antes, no passado, outro homem tinha feito isso. No final do livro de Josué, nós vemos lá, Josué 24. No final do livro de Josué já estava idoso, ele sabia que o tempo dele era curto.
Josué tinha visto muita coisa. Josué saiu do Egito junto com o povo, aquele povo que ficou 40 anos no deserto. Josué ficou também, ele foi um dos poucos daquela geração que entrou na terra prometida, justamente porque ele foi fiel. Ele seguiu o exemplo do profeta Moisés, ele se consagrou, ele se dedicou ali. Josué, nesse momento, preparando ali para se despedir do povo, diz aqui no capítulo 24 que ele reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais. Eles se apresentaram e depois disso também todo o povo congrega ali. E naquele momento ele faz o desafio, versículos 14 e 15. Ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e serviram o Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, naquele momento, ele tomou postura que ele já tinha tomado no passado e desafiou o povo ali: olha, eu e minha casa mandamos servir ao Senhor e vocês. Interessante, né? E era um contexto que todo o povo era desafiado. Olha que interessante. A ordem do Senhor de anunciar o Evangelho inclui todo o povo. Se inclui todo o povo, inclui as crianças. E é anunciar o Evangelho. Né? A criança, quando ela entrar na igreja, ela tem que ouvir o Evangelho. Ela tem que aprender a palavra de Deus. Eu me lembro quando eu era novo, quando eu estava começando no Ministério do Evangelismo Infantil, eu tomei um susto uma vez, uma irmã falando numa igreja: porque falar da cruz de Cristo é muito doloroso, muito sangrento, a criança pode se assustar. Não. Claro que você vai fazer um filme de terror, pelo amor de Deus, mas você tem que falar da morte de Jesus pelo pecado. Mas não pode terminar, né? Eu me lembro quando eu era garoto, eu estudava no Colégio Atlas aqui do lado, tinha um colega meu que era católico, bem rigoroso, estava fazendo um curso, acho que era Crisma, que a criança está, não sei o que. Mas aí ele falou: eu escrevi no quadro, no intervalo, peguei um giz e escrevi no quadro: Jesus Cristo salva. Aí ele falou assim: que pena que ele morreu, né? Ele morreu, mas ele ressuscitou. Não, José, ele morreu, mas comigo. Eu falei: sim, mas ele ressuscitou. Qual é a tua religião? Eu sou católico. Você não tem a Bíblia, menino? Não, mas ele morreu. Na semana seguinte, ele: a minha professora de Crisma falou da ressurreição de Jesus na semana passada. Bom, anos depois eu fiquei pensando: é perigoso você falar só uma parte. Vai que aquela criança nunca mais vai ouvir de Jesus. Vai ficar pensando que acabou a história. Claro que a ressurreição de Jesus é um fato muito múltiplo. Mas em 1981 foi interessante que eu estava criança que não sabia que Jesus não tinha ressuscitado. Mas o meu colega de escola não sabia. Jesus não tinha ressuscitado. Isso foi em 81, tá? Não foi na época dos dinossauros, não. Bom, mas a ordem do Senhor de anunciar o Evangelho inclui a criança como alvo. Provérbios 22:6 diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ou seja, você tem que estar no caminho com ele, né? Instrui ao caminho. Você não tem que ser a placa apontando: meu filho, vai por caminho. Aquele ditado popular que tem aí faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não. No Evangelho, se você crê em Jesus como Salvador, recebeu Jesus como Senhor, e você está falando de Jesus para outra pessoa, faça o que eu faço. Né? E com a criança no caminho, instrui no caminho. Papai, mamãe, futuros papais e mamães que estão aqui, vovôs, vovós, tio, titia, vizinho, a sua vida tem que ser o caminho para aquela criança. Você tem que seguir de forma que ela vá junto com você para o caminho. Né? Então, o Provérbio 22:6 diz isso. O segundo texto é um texto que eu queria ler com os irmãos, Salmo 78, 1 ao 8. Estou te imitando, Priscila. Estou só lendo o texto dessa aqui. Salmo 78, do 1 ao 8. É interessante que o Salmo 78 ele é muito longo. Ele faz assim, tipo uma revisão da história do povo de Israel. Mas no versículo 1 e versículo 8 diz assim o motivo desse salmo. E é assim, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos, aprendemos,
o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Outra vez a escolha também. Bem claro, a ideia desse salmo, que era um salmo didático, escrito por Asaf, a ideia original era essa. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, vamos falar para as outras gerações. Filhos que ainda vão nascer, que eles conheçam o Deus verdadeiro e que não escolham o caminho errado. Então a criança pode escolher e nós temos que apresentar a ela a escolha certa, temos que apresentar a escolha correta. E Marcos 16:15 diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Gente, criança é criatura. Tem umas criaturas que são assim terríveis, mas é criatura. Criança é criatura. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. E aí eu abro um parênteses contando a minha vida. Eu cresci numa família de 5 irmãos. Minha família, meu pai, eu até tentei hoje na classe, meu pai estava desiludido com a fé, ele tinha sido católico, tinha sido de várias seitas e religiões, tinha sido da Ordem Rosa Cruz, e a mamãe, buscando alguma coisa também para ela, tinha passado já pela macumba e tudo, e aí por fim, ela estava sendo alfabetizada, descobriu que perto de casa tinha uma igreja que estava usando o Mobral, na época, era anos 70, usando o Mobral para a alfabetização de adultos. Ela foi lá. E lá, conhecendo a igreja, ela acabou conhecendo o Evangelho. E aceitou Jesus como Salvador. E acabou sendo usada como instrumento para alcançar o papai. Porque o meu pai, ele sabia muito bem, papai, bem formado, e a mamãe ainda estava aprendendo. Então, ela tinha dificuldade nos trabalhinhos que ela tinha que fazer e também no material de evangelismo, discipulado. Então, ele lia para ela, para ajudar, para explicar para ela. E aquilo tocou muito no coração dele. Ela acabou sendo alcançada. Só que era uma família com 5 filhos que era fogo na roupa. Eu era o mais quietinho. Com 3 anos eu era muito difícil, era muito complicado. E havia também uma opressão na família. Infelizmente, essa busca toda por vários caminhos espirituais errados, também havia uma opressão na família. E a minha família não tinha detectado que isso acontecia comigo. A minha dificuldade de obediência, de disciplina não era somente de falta de educação de uma criança. Havia uma opressão mesmo que o pastor identificou e orou e repreendeu. Para até isso acontecer foi difícil. Então, quando a gente chegava na igreja, os irmãos iam fechar os olhos para orar, eu descobria onde era o quadro de luz. Vocês querem ficar no escuro? Fiquem no escuro. Apagava o quadro de luz. Então, a mamãe tinha que levar um cinto na bolsa para poder me conter durante a oração. E assim, outras coisas terríveis aconteciam. Mas nenhum daqueles irmãos daquela igreja perdeu a paciência comigo. Pelo contrário, às vezes quando tinha reunião de oração lá em casa das senhoras, eu amo muito as senhorinhas, porque ela disse, tinha uma, a irmã parece muito com ela, a senhora, minha irmã, parece muito com a irmã que fazia lá na nossa igreja, que ela assim, era uma vovó perfeita, era muito legal. Então assim, ela ia lá em casa, eu já ia receber a última vassoura. Não vão entrar aqui, não vão entrar. Ela vinha, por que não vou entrar? Eu vim em nome de Jesus. Aí eu já baixava a vassoura. E aí ela me pegava no colo, nós vamos falar sobre Jesus. Jesus é bom. Olha, eu tinha idade para ser pego no colo. Eu tinha tamanho para ser pego no colo. E ela me continha ali no seu colo, conversava comigo, enquanto as irmãs faziam a reunião, ela estava ali comigo. E ela foi uma bênção na minha vida. Ela foi uma bênção na minha vida. Eu aprendi que Deus é amor. Foi graças à irmã. Foi uma bênção na minha vida. Você não sabe, mas você pode ser uma bênção para uma dessas crianças que são tão chatas, estão tão falando. De repente, ela só está precisando de uma irmãzinha muda, de um irmão lindo. Chega ali pertinho, não, porque ele não vem cá. De repente, só isso está precisando. Se você não pode chegar, não tem carinho, se você quer orar em posição de mãos, não ora em posição de mãos, não. Ora de longe. Ora de longe. Não põe a mão, não, que é perigoso. Não pode impor a mão de criança para os outros.
Hora de longe, sem calma esse povo. Então assim, mas olha, porque assim, as crianças, elas precisam e elas podem se perder. Jesus fala em Mateus 18, igual fala no 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Gente, olha só, e ele fala da parábola da ovelha. A primeira vez que a parábola da ovelha perdida é citada é nesse texto. É nesse texto que ia falando justamente no contexto de criança. Porque às vezes a igreja está tão preocupada, vamos salvar os índios, vamos salvar o pessoal lá do Paquistão, temos que salvar os índios e o pessoal do Paquistão, sim. Mas não podemos fazer como os reis de Israel, que reinavam muito bem, e não olhavam para os filhos que estavam crescendo longe dele. Não podemos fazer como Eli, que foi um profeta muito bom e foi um sacerdote muito bom, mas os seus filhos cresceram sem temor nenhum de Deus. Cresceram igrejados. Você sabe o que é ser igrejado? É quando você entra na igreja, aprende as palavras, aprende o Shalom, aprende tudo isso, mas não vive isso aqui. Nós temos um exemplo de uma pessoa igrejada no Evangelho de Jesus, Judas. Judas estava ali, desde o início. Judas foi chamado por Jesus. Judas estava entre os 12. Judas foi quando Jesus mandou os 70 aí fazer evangelismo para aquela região. Judas estava ali. Judas viu os milagres. Judas viu Jesus ressuscitar morto. Judas viu Jesus fazer muita coisa. E Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, preço de um escravo. Ele não acreditava em Jesus. Ele tanto não acreditava que quando ele viu que Jesus realmente ia morrer, que Jesus não ia escapar, como outras ocasiões aconteceram, que o povo veio contra Jesus e Jesus saiu, mas dessa vez ele viu que o negócio era sério, era vera mesmo. Ele não acreditava em Jesus, tanto que ele se matou. Ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. O maior perigo que pode acontecer no nosso meio como igreja hoje é estarmos aqui sem nos preocuparmos com a outra geração, que pode crescer sem acreditar em Jesus. E aí a gente vai ficar pensando mais tarde, por que foi criada uma igreja? Ou eles só entravam pela porta da igreja, sentavam e saíam. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos esse cuidado de levar o Evangelho a toda criatura. E se você acha ainda que uma criança não pode se perder, Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Abra lá, meus irmãos, esse texto é assustador. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Meus irmãos, é o Apocalipse, é o juízo final, é o último julgamento da humanidade, é o último momento, não tem mais oportunidade. Esse é o momento em que Deus apresenta o julgamento, que é chamado de julgamento do trono branco. E aqui diz: viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Gente, o texto segue afinal falando de condenação. Esse julgamento é para condenação. Quem chegar a esse julgamento não está livre. Vai ser só dito, você vai para o inferno por isso. Não tem mais jeito. E o termo que é usado ali, macro e micro, muita gente fala, eram os poderosos e os humildes, os ricos e pobres. Não! O texto que João usou ali, a língua que ele usou no grego ali, macro e micro, é de grande estatura e de pequena estatura física. Tem crianças ali naquele momento, naquela visão. Mas como uma criança, porque a gente sabe que uma criança pode entender o Evangelho? Claro que um bebezinho de colo não tem como entender o Evangelho. Ainda está muito inocente. Não quer dizer que ele seja puro do pecado. Quer dizer que ele é inconsciente do pecado. No Salmo 51, Davi fala assim: fui concebido na iniquidade, no pecado minha mãe me concebeu. Nós, a partir do momento que nascemos na raça humana, nós já somos pecadores, mesmo que a gente não tenha consciência do pecado. É como se você fosse para um outro país e lá tem uma placa, você chega lá num gramado muito bonito, tem uma placa, você vai lá, deixa eu ver o que diz essa placa. Está escrito em japonês, está olhando, que lindo. Vem o guarda, bate no seu ombro, aí diz, proibido pisar na grama. E você está com os pés na grama, lá bonitinho lá pisando. Multa de tanto. E agora? Mas eu não sei
estava escrita em japonês. É verdade, mas a lei daquele país se aplica mesmo para quem não sabe japonês. Então, assim, claro que Deus é misericordioso e no período da inocência, de ignorância, Deus não vai condenar uma criança. Mas, a partir de qual momento ela perde essa inocência de ignorância? A partir de qual momento ela deixa de ser ignorante do pecado e passa a entender? Posso ser franco com vocês? Antigamente, na época que eu li sobre pedagogia início dos anos 2000, os professores na época falavam que aquela famosa história de idade da inocência que a criança é dita, é um conceito muito relativo. É de criança para criança. A gente não pode botar uma idade, a partir de 8 anos a criança tem consciência de pecado. Não, a gente não tem como saber. Sabe um exemplo que talvez possa ajudar a gente? Quando a criança começa a ter um medo infundado. Né? Porque assim, a partir do momento que você começa a ter, tipo, por exemplo, um terror noturno, um medo de dormir sozinho, sem explicação. Não aquela mãe, tem criança que gosta de dormir juntinho com a mãe. Se você pega o seu bebê e cria ele o tempo todo dormindo com você, ele não vai querer ir para o quarto dele depois. Mas agora, uma criança que sempre dormiu no quartinho dela, sossegadamente, começa a ter medo de dormir sozinho, é porque ela percebe que ela não tem alguma coisa errada entre ela e esse mundo. Talvez seja um bom sinal. Talvez. Mas assim, só você mesmo pode observar a criança próxima de você, qual é, se ela ainda tem inocência de não entender, ou se ela está maldosa. E Satanás é tão cruel, tão ardioso, tão sujo, que ele está tentando cada vez mais, por meio da mídia, acabar com isso. Hoje em dia a gente vê tanta podridão, tantas facilidades, meios eletrônicos que na nossa época, na minha época de criança não tinha, hoje em dia tem. Meu sobrinho lá de 8 anos de idade, ele tem WhatsApp e ele conversa com o celular com um monte de gente. Então assim, é uma influência cada vez maior com crianças de idade cada vez menor. Né? É uma coisa assim que nós temos que apresentar o Evangelho. Não devemos temer apresentar o Evangelho. Temos que mostrar o Evangelho. Né? Nosso fundador, John Wesley, ele fez isso. John Wesley foi um homem interessante, porque ele se sentiu incomodado a seguir uma ideia que na época era novidade, as escolas dominicais. Escola dominical é uma novidade na Inglaterra. Não havia escola pública, só a escola particular, para você poder estudar, tinha que pagar. E as escolas dominicais não existiam lá. Ele ouviu falar que em outro país estava acontecendo isso, as igrejas estavam fazendo, resolveu abrir a igreja para receber as crianças da comunidade para assistirem o Evangelho e aprenderem matemática, aprenderem algumas ciências também ali da palavra de Deus. Por conta disso ele foi perseguido. A igreja daquela época não gostava da ideia de ter os bancos tão bonitos da igreja, sujos pelas crianças que trabalhavam durante a semana toda em carvoaria e na indústria, porque naquela época a criança trabalhava. Esse negócio de criança não trabalha hoje em dia, mas naquela época as crianças trabalhavam. Carvoaria, indústria, qualquer outro tipo de trabalho que um adulto não quisesse fazer, uma criança já sabe andar, já sabe se mover, já consegue mexer braços e pernas, vai aprender no trabalho. Era terrível. Naquela época era terrível, o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Então era terrível. Então essas crianças só tinham de folga domingo e pintavam o terror na cidade. Ele teve a ideia de trazê-las para a igreja. E ele foi muito criticado por isso, mas ele insistiu. E ele não foi o criador das escolas dominicais, mas foi o maior incentivador em todo o mundo. E mostrou que funcionava. E a escola dominical se tornou a base da escola pública. Se hoje em dia existe escola pública, porque o exemplo de Wesley de incentivar a escola dominical para pregar o Evangelho para as crianças e também ensinar, funcionava. Mas assim, persistir, insistir em mostrar o Evangelho. Nós temos que fazer isso. Por quê? Porque é nosso dever anunciar para as crianças a salvação e não impedi-las. Para terminar, meus irmãos, Marcos capítulo 10, do 13 a 16, diz assim. Marcos capítulo 10, do 13 a 16. Marcos 10, do 13 a 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes:
Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Eram crianças pequenas, como esse versículo mostra no final, ele tomava elas no braço, punha as mãos. E Jesus falou uma coisa interessante: quem não receber o reino dos céus como uma criança. Por quê? Você já viu como uma criança é bem mais fácil? Se você falar para ela assim, ó, trouxe uma surpresa para você. Caramba, que coisa maravilhosa, vai ter uma euforia muito grande. Né? Se você falar para um adulto, trouxe uma surpresa para você. Ah, meu aniversário. Por que ele está trazendo alguma coisa para mim? E eu, que negócio é esse? Com certeza está vendendo. Está querendo vender alguma coisa. É assim, agora a criança não, se você chegar para ele e falar, olha, chegar com a mão fechada e falar, tem uma surpresa para você. Que bom, cadê? O que é? É meu. Ainda vai correr para mim. Olha, ele trouxe uma surpresa para mim. A criança está pronta para receber. Com o coração aberto, pronto para receber. Agora, será que nós estamos prontos para trazê-los? Ou estamos como os discípulos de Jesus que estavam ali pertinho, mas, tinha essas crianças aqui, que barulheira aí, criança chorando, criança barulhenta. Não, o mestre está ocupado. A Bíblia fala que Jesus ficou indignado e falou, não impeça. Nós como igreja não podemos impedir. Como igreja, eu convido você, meu irmão, você, minha irmã. Se você tem filhos, se você não tem filhos ainda, se você tem netinhos, se você tem vizinhos, se você tem sobrinhos, convido você a alcançar essas crianças para Jesus. Né? A orar por essas crianças. Não com imposição de mãos, mas coração mesmo. Orar por essas crianças, trazê-las para Jesus. Meu irmãozinho Gabriel, o nosso hino, por favor. É o Linário Evangélico, hino 172. Nós vamos terminar com eles. Não sei se os irmãos conhecem, não conhecem? Eu só vou fazer uma mudança na letra. Onde estiver escrito meninos, nós vamos ler crianças, tá bom? Nós vamos cantar crianças. 172. Vamos lá? Oh,